Gosto muito de uma frase de um amigo meu, muito bem sucedido na política, que diz assim: eu não sou brigado com ninguém. É interessante essa frase, porque afinal de contas, repare bem, qual a vantagem para um político de sair por aí brigando com todo mundo? Nenhuma, né? Tudo bem com vocês? Bom dia para você que está me ouvindo ao vivo. Olá, caros ouvintes do podcast Media Training. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje vamos abordar um tema crucial para os políticos modernos: comunicação com diferentes gerações. Você fala com todo mundo? Interrogação. É essencial que os pré-candidatos a vereador ou prefeito em 2024 entendam como se conectar com eleitores de todas as faixas etárias para construir uma base sólida de apoio. Vamos juntos, neste episódio do podcast, explorar estratégias eficazes para alcançar e cativar eleitores de diferentes idades e examinar casos de políticos de sucesso que souberam fazer isso de forma brilhante. Primeiro, eu quero pedir a você que compartilhe esse podcast. Ele é compartilhável. Então mande para os seus amigos que são candidatos ou que estão pensando em se candidatar, para alguém que você conhece que está precisando melhorar a sua comunicação política, a sua estratégia de relações públicas. É sobre isso que nós falamos diariamente neste espaço de podcast que é transmitido por todas as plataformas de podcast, as principais pelo menos. Você pode nos ouvir no Spreaker, que é onde nós gravamos o podcast, mas você pode ouvir também no Spotify, no YouTube, no Deezer, na Amazon Music, Google Podcast, iHeart Rádio e Facebook, Twitter, Instagram, Threads. Está em todas as redes sociais, tem um link para você acompanhar os episódios quase diários desse podcast, que é produzido com a intenção de te ajudar, te pegar pela mão e te mostrar o caminho da comunicação e do marketing político. Então vamos lá. A comunicação política eficiente exige uma abordagem personalizada para diferentes gerações. Por quê? Porque cada grupo tem suas preferências e características específicas, as suas especificidades. Para se conectar com eleitores mais jovens, é fundamental dominar o uso das redes sociais e plataformas digitais. Políticos como o ex-deputado Kim Kataguiri e a vereadora Marielle Franco conquistaram o apoio de jovens eleitores ao utilizar de forma habilidosa as redes sociais para disseminar suas ideias e interagir diretamente com o público. Vamos examinar esse exemplo 1, o de Kim Kataguiri, líder do movimento Brasil Livre, o MBL, um movimento de inspiração direitista que foi capaz de mobilizar uma significativa base de jovens apoiadores através de vídeos bem produzidos e conteúdo de fácil acesso nas redes sociais. O Kim Kataguiri e o Movimento Brasil Livre foram parcialmente responsáveis pela eleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa abordagem moderna e autêntica ajudou o Kim a ganhar visibilidade e influência entre o eleitorado mais jovem. Um outro exemplo é a Marielle Franco. Marielle, que foi violentamente assassinada
ainda não se sabe direito a mando de quem, mas já se tem a autoria material do crime. A Marielle, incomodou demais a política no Rio de Janeiro, com sua estratégia, com sua trajetória de luta pelos direitos das minorias. Ela utilizou o Instagram para compartilhar sua jornada e suas propostas, conectando-se diretamente com os eleitores mais jovens. Sua comunicação autêntica e comprometida conquistou uma sólida base de apoiadores. Como você sabe, a Marielle Franco conquistou tantos eleitores, incomodou tantos políticos tradicionais, que foi assassinada num crime ainda para ser desvendado. E é um crime importante que mobiliza aí a Polícia Federal, mobilizou a Polícia Civil do Rio, a Polícia Militar do Rio envolvidos, policiais envolvidos, há políticos importantes do Rio de Janeiro envolvidos que se sentiram ameaçados pelo protagonismo da Marielle Franco, e ela se tornou um símbolo, né? Um símbolo da luta pelos direitos das minorias no Brasil, e é considerada internacionalmente um símbolo da luta pelos direitos das minorias no mundo. E ainda hoje é lembrada pelos seus apoiadores. Então a Marielle fez aí construiu uma trajetória política, conquistando uma geração inteira de eleitores cariocas. Por outro lado, para se conectar com eleitores mais velhos, aí é importante valorizar canais tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão. Políticos como o ex-presidente e atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-governador de São Paulo, João Dória, são exemplos de políticos aí que conseguiram se conectar com esse público ao utilizar estratégias de comunicação mais tradicionais. Então, vamos ao exemplo do Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido impossível. Ele, que é conhecido por sua habilidade de falar com emoção e simplicidade. Conquistou a confiança de muitos eleitores mais velhos através de discursos direcionados às questões sociais e econômicas que afetam essa faixa etária. Então o Lula, ele está sempre contando histórias. E contando histórias que falam sobre as dificuldades econômicas enfrentadas por alguns grupos sociais, né? E até, vamos dizer, pela maioria dos grupos sociais brasileiros, pela maioria dos eleitores. E essas dificuldades, né, e essas questões sociais e econômicas, Lula transforma em histórias de vida, histórias pessoais que ele conta. E na hora que ele conta a história é pessoal, é uma experiência que ele viveu. Na hora que ele conta essa história, ele estabelece imediatamente uma conexão com o rádio ouvinte, com o telespectador. Luiz Inácio treinou bem. Ele no começo, quando foi candidato pela primeira vez a deputado e venceu, era de uma inabilidade enorme com o trato da imprensa. E quando foi candidato a presidente da República, se deu muito mal por falta de media training. Se ele tivesse feito um media training antes daquele debate com o Collor na TV Globo, provavelmente teria se saído muito melhor do que se saiu, porque naquele momento ali, o Collor foi muito hábil em estabelecer uma dialética erística contra o Lula, e o Lula, na época, não soube se defender
e por falta de media training perdeu a eleição presidencial. Essa é a minha opinião. Por isso que a mídia tradicional é importante e é preciso saber lidar com ela. Media training é para isso. Um exemplo de media training, o João Dória, o prefeito, governador de São Paulo, uma carreira meteórica, meteu os pés pelas mãos, entrou numa briga contra o presidente durante a pandemia, e aí as coisas se complicaram. Mas o João Dória, por sua vez, soube utilizar a sua experiência como comunicador para transmitir sua mensagem através de entrevistas na televisão e participações em programas de rádio, atingindo um público mais amplo, incluindo os eleitores mais velhos. João Dória é um exemplo de político que sabe muito bem utilizar os veículos de comunicação em todo o seu potencial. Evidentemente, isso não é suficiente, né? Dominar os meios de comunicação não é suficiente, não é só com isso que se consegue uma carreira política de sucesso. É evidente que é preciso mais do que isso. E aí onde está o quê da questão? Desculpem. Estou um pouco gripado ainda. O João Dória, ele é um caso interessante porque é um habilidoso comunicador que a habilidade e a técnica acabam por impedir a autenticidade. E um comunicador tão habilidoso passa a começar a ser considerado como alguém falso, alguém que está simulando. É muito interessante a diferença entre uma coisa e outra. Porque ter uma habilidade muito grande ao fazer algo pode dar a impressão às pessoas de que o que você está fazendo é algo mecânico, que não é autêntico. O João Dória, ele teve essa pequena dificuldade de falar tão bem, de forma tão clara e tão objetiva e tudo que tem que ser dito. A impressão que se tem, né, e que se tinha, é que ele não estava sendo autêntico. E depois, na sua trajetória política, ele criou alguns obstáculos muito difíceis de serem transpostos, como essa de prometer ficar no mandato executivo e largar o mandato executivo para ir se candidatar a outro. Isso rompeu o código, né, de confiança com os eleitores. Acho que o João se apressou. Se ele tivesse ido mais devagarzinho, talvez as coisas teriam dado mais certo. E aquela confusão dele com o presidente da República aí foi fatal, né? A máquina de destruir reputações do Jair Bolsonaro caiu pesado em cima do João Dória. E aí, mesmo com toda a habilidade, ele acabou perdendo o apoio político e agora está praticamente fora da política. Bom, além disso, é fundamental que os pré-candidatos, né, que estão aí se preparando para 24, desenvolvam uma linguagem inclusiva, evitando termos que possam ser interpretados como preconceituosos ou discriminatórios para qualquer geração. E aqui eu vou fazer uma pausa para te explicar o que é isso aqui. Porque tem um monte de gente que não entende que é preciso utilizar a linguagem de forma mais educada. E aí pode se perder. Então, eu vou fazer um episódio só sobre isso, sobre linguagem inclusiva. Por enquanto, vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Compartilhe estas informações e deixe os seus comentários.